As pesquisas mostram que em negociações comerciais a vantagem é do negociador que tem a reputação de ser mais colaborativo do que competitivo. Isso é mais ou menos intuitivo, né? Porque as pessoas sempre preferem negociar com alguém que entende o seu lado, que quer resolver o problema em conjunto, ao invés daquela pessoa que quer sempre tirar vantagem de você. Então, isso é meio que intuitivo. Dessa forma, ter a reputação certa te dá poder dentro da negociação. E nessa live, eu vou te ensinar como cultivar uma reputação cooperativa. E isso vai fazer com que a sua estratégia dentro da negociação seja direcionada para que você obtenha um melhor resultado. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te mostro como conseguir o que você quer através de um método pouco conhecido por brasileiros e que vai fazer qualquer pessoa amar negociar com você. E para começar, eu quero já te pedir para deixar o seu like aí, se inscrever no meu canal do YouTube, e se você estiver no Instagram ou no YouTube, já coloca aí o seu like e pode deixar os seus comentários, as suas dúvidas aí no chat, que eu vou respondendo. Se eu não responder durante a live, eu respondo até o final. Então já vamos colocando aí as suas dúvidas e tudo que a gente vai respondendo. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, aí não importa se você está assistindo gravado, se você está assistindo ao vivo, já compartilha. Se for ao vivo, chama ele para participar aqui agora. E se for gravado, manda para ele, manda lá o link, pede para ele assistir, que quanto mais gente a gente tiver trabalhando de forma colaborativa, vai ser melhor para todo mundo. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre como a reputação pode influenciar nos resultados das suas negociações. Alguns pesquisadores da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa muito interessante, traçando um paralelo entre o resultado das negociações e a reputação dos negociadores. E eles perceberam que a reputação ela tem um impacto direto na forma de você definir a sua estratégia. E foram criadas 3 categorias de reputação. A primeira são os difíceis ou inflexíveis. São aqueles que estão preocupados apenas com o próprio ganho. Então, são como as pessoas são conhecidas. E algumas pessoas são conhecidas por difíceis e inflexíveis. O que significa isso? Que elas estão muito mais preocupadas com o próprio ganho do que em atingir algum ganho cooperativo, em comum. A segunda categoria são os cooperativos, que são justamente aqueles que buscam resolver o problema de uma forma conjunta. Então, eles procuram resolver de fato o problema de uma forma conjunta. E tem uma terceira categoria, e nós estamos falando, lembra, de reputação. Então, é como o negociador é conhecido. Nesse caso, ele é conhecido como colaborativo. E tem um tipo de negociador que é desconhecido, ou seja, você vai negociar com ele, mas você não sabe ao certo se ele é cooperativo, se ele é difícil ou inflexível. Então, são aquelas pessoas com quem você vai negociar, mas sem conhecer de fato a reputação. Então, a gente tem essas 3 categorias aqui de reputação. Ou é aquele difícil ou inflexível, ou é o cooperativo, ou é o desconhecido. E o mais interessante da pesquisa é que, acredite ou não, os negociadores com a reputação de difícil ou inflexível, eles tiveram resultados piores que o de reputação desconhecida. E é claro, né, os negociadores com reputação colaborativa, eles tiveram de longe os melhores resultados. Então, sou eu que estou falando. Isso é, de fato, a pesquisa que mostra como funciona e o quanto essa reputação ela traz em termos de resultado dentro da negociação. E é o que eu sempre digo, o mindset ganha-ganha é a única forma de ser realmente bem-sucedido, tanto na vida profissional como na pessoal. E cada nova pesquisa que surge nesse sentido, ela acaba validando exatamente isso, né? Então, trabalhar de forma colaborativa no ganha-ganha não significa, por outro lado, abrir mão do seu resultado. Percebe? Muito pelo contrário, porque muita gente enxerga isso, enxerga que se você trabalha de forma colaborativa, você acaba entregando uma parte do seu resultado, às vezes até o resultado todo, para manter o relacionamento. E ganha-ganha não é nada disso. Você não precisa fazer isso. Na verdade,
Trabalhar de forma colaborativa vai maximizar os teus resultados. Porque o ganha-ganha não é uma questão de preservar relacionamento cedendo na negociação. Isso é uma visão equivocada. Quem acha que está praticando ganha-ganha, fazendo tudo pelo relacionamento, está, na verdade, sendo ingênuo. E, infelizmente, muita gente explora o nome ganha-ganha para se beneficiar dessa forma. Relacionamento é super importante. Agora, tem que ser um relacionamento saudável. E com isso, eu quero dizer que as duas partes são beneficiadas. Isso vale para a nossa vida pessoal também. Qualquer relacionamento onde apenas um lado ganha, ele é um relacionamento ruim, ele é um relacionamento que não é saudável. E aí, consequentemente, ele traz uma série de problemas. E não é diferente dentro das nossas negociações, na nossa vida profissional. Então, relacionamentos onde um lado sempre ganha e o outro sempre sai frustrado porque acaba tendo que engolir uma série de coisas, não é saudável. E ele vai trazer consequências a médio e longo prazo. E assim, como é melhor não fechar nenhum acordo que fechar acordo ruim, da mesma forma é melhor acabar com um relacionamento do que sustentar um relacionamento onde você só perde e o outro lado sempre ganha. Isso não faz sentido. E se você acha que eu estou exagerando, saiba que eu já abri mão de clientes porque eles tinham esse mindset de só ganhar, de verdade. E aí, não adianta trabalhar com um cliente desse jeito, porque você acha que vai ganhar a médio prazo e não vai. É sempre assim. Se é essa mentalidade de só ganhar, fica muito difícil. Não tem um relacionamento saudável onde as duas partes ganham. E isso é fundamental. Então, ter cliente que não se importa se você vai ter prejuízo continuamente, só para que ele só ganhe, isso é predatório. Cedo ou tarde, o que vai acontecer é que a tua empresa vai quebrar. E você acha que está preservando o futuro. Mas, na verdade, você está comprometendo a sua capacidade de sobreviver mantendo um relacionamento desse tipo. Então, você tem que usar o ganha-ganha porque você vai ter resultados melhores. É simples assim. Não tem ingenuidade. Você tem que ganhar. Se você está numa negociação, você tem que ganhar. Trabalhar sem ter resultados ou com resultados ruins não faz sentido nenhum. E a diferença é que, para você ganhar, o outro não tem que perder. E isso faz muita diferença. Agora, parece simples, mas é um mindset que faz toda a diferença entre você ser alguém bem-sucedido ou alguém com performance mediana. Agora, por que a sua reputação pura e simples pode impactar o resultado da negociação? Como é isso? Mesmo com alguém que você nunca tenha negociado. E já dizia o ditado, né? A sua fama te precede. O que acontece é que a pessoa com quem você vai negociar, ela cria uma expectativa em cima da negociação. Se ela entende que você não vai colaborar, que você vai tentar tirar vantagem dela, ela já entra na negociação com o pé atrás. Qualquer coisa que você fale, independente se é verdade ou não, ela é interpretada como mentira. Por quê? Como você tem aquela reputação, a pessoa já se arma, ela já se prepara para você. E isso é claro, né? Porque se ela achar que você está enganando ela, ela vai achar isso o tempo todo. Se você tem a reputação de que faz isso, de que tira proveito, de que só você tem benefícios, não tem jeito. Você vai, essa reputação vai acabar levando ela a adotar uma postura de que assume que você está tentando enganar ela o tempo todo. E não importa se você está falando a verdade ou não. E dificilmente você vai chegar a um bom resultado num cenário desses. Então, para dar um exemplo simples e rápido, eu tive um cliente que, acredita ou não, nunca pagava a taxa de câmbio real. Sempre ele pegava a realidade e abatia 10% da taxa para calcular o preço. Isso é ridículo, mas acontece, isso é verdade. Então, as peças são importadas pelo câmbio do dia e não 10% abaixo. E eu tive um monte de discussão enorme com ele por causa disso. Eu dizia que eu até podia aceitar esse absurdo. Se ele me vendesse o dólar nessa taxa, aí tudo bem.
Fora isso, aquilo lá era só uma alucinação, essa é a verdade. Por quê? De onde que sai a diferença de 10%? Isso não faz sentido. Aí, depois de algum tempo, o que eu comecei a fazer? Eu já sabia que ele trabalhava dessa forma, essa era a reputação dela, então o que eu fazia? Eu já colocava no preço a diferença dos 10%. E aí, ele dizia, ó, vou pagar 10% abaixo. Eu falava, tudo bem, tá bom. E ele ainda saía satisfeito. Agora, você acha que esse é o melhor resultado para ele? E eu não estou falando nem para mim, né? Porque para mim era mesmo. Agora, para ele, claro que não. Agora, ele construiu uma reputação de explorador. E isso fazia com que eu me preparasse diferente para as negociações com ele. Então, o mesmo produto para esse cliente era mais caro do que para outro que não tinha essa reputação. E ele achava que estava fazendo um excelente negócio, porque estava considerando uma taxa de câmbio muito mais baixa. Mas por causa disso, ele acabava saindo perdendo para os concorrentes dele. E era assim. Então, isso faz com que ele seja prejudicado. Não eu, é a reputação que ele trouxe. Ficou claro como é que a reputação ela tem uma influência direta no resultado? Eu acho que um exemplo desse é interessante porque passa isso. Eu tenho um outro caso bem interessante que mostra o poder da reputação na negociação. Eu tinha acabado de mudar de empresa e eu precisava aprovar um projeto na matriz da empresa que eu tinha entrado. E o diretor responsável por aprovar esse projeto não me conhecia, não sabia quem eu era, mas ele tinha tido algumas experiências com outros brasileiros. Ele tinha tido algumas experiências passadas que não era comigo, mas era outro. E aí ele formou uma ideia. Ele formou a ideia de que todo brasileiro não honrava com o que prometia. O que é uma loucura, mas é o que ele assumiu dentro das experiências que ele teve. Então, do ponto de vista dele, os brasileiros prometiam qualquer coisa para conseguir o que queriam e depois simplesmente esqueciam os compromissos, da reputação fantástica que esses caras construíram, né? O pior é que o outro ainda achava que todo mundo no Brasil era igual, só porque morava aqui. É uma cabeça pequena, é verdade, mas é a reputação que ele tinha na cabeça. Então, aí que vocês podem imaginar, eu queria aprovar o projeto e o cara não queria aprovar o projeto de jeito nenhum. E pior, né? Não tinha absolutamente nenhum motivo razoável para ele fazer isso, muita coisa que ele fazia. Por quê? Porque ele tinha esse conceito, essa reputação. Depois de alguns meses tentando fazer a aprovação por telefone, e-mail, videoconferência, eu notei que não ia sair nada de lá, não tinha jeito. Então vejam como a reputação ela influencia no resultado da negociação. Realmente não ia acontecer nada. E aí eu percebi que eu só ia conseguir aprovar o projeto se eu conseguisse mudar a reputação que o cara tinha construído a respeito dos brasileiros. E a única forma de fazer isso era pessoalmente. Bom, peguei um avião e fui para a Europa para conversar com o cara. Chegando lá, ele me atendeu com uma má vontade enorme, né? E aí ele falou para mim assim, e aí? Veio resolver alguma coisa aqui na matriz, decidiu dar uma passada para me conhecer? E aí, nessas horas, o sangue sobe, né? Porque é normal isso acontecer, a gente não tem como segurar o que a gente sente, mas autocontrole é fundamental para ter bons resultados na negociação, é uma coisa que você vai precisar desenvolver, não tem jeito. E aí eu respondi para ele, falei, não, eu vim só para fazer essa reunião com você, eu cheguei ontem à noite e vou embora amanhã. Eu só queria te apresentar o projeto pessoalmente. E aí o cara se assustou. Por quê? O fato de eu ter viajado 12 horas para lá só para falar com ele demonstra comprometimento. E isso ele não esperava, porque a reputação que ele tinha era completamente diferente. Então ele já ficou surpreso. E aí eu apresentei o projeto e eu apresentei algumas atividades que deviam ser feitas em poucas semanas. Por quê? Eu sabia que para ele mudar o conceito que ele tinha, a reputação que ele tinha construído, de não honrar aquilo que você promete, eu tinha que ter pequenas ações que iam mostrar para ele que eu ia fazer e isso ia dar para ele confiança. Então, eu falei para ele, você não precisa aprovar o projeto agora, mas se as atividades que eu tinha me comprometido fossem feitas, aí ele aprovaria. E esse foi o acordo. Então, aí ele concordou. Por quê? Aí não tinha mais como sair. Ele viu que eu tinha um grau de comprometimento alto e o que eu mostrei, você não precisa provar, mas me dá uma chance de mostrar que eu cumpro o que eu me comprometo.
E aí eu cumpri à risca tudo que eu tinha me comprometido. E no final, o projeto foi aprovado. E aí, depois disso, eu construí junto a ele uma reputação. Eu nunca mais precisei de videoconferência para provar meus projetos. Por quê? Essa reputação que eu construí junto a ele deixava o cara tranquilo, porque ele sabia que eu ia entregar aquilo que eu estava me comprometendo. Vocês percebem como a reputação faz diferença? Como ela pode te trazer resultado? Como ela pode deixar a negociação mais rápida e menos desgastante? Teve uma outra ocasião, eu tinha uma negociação muito complicada com o cliente, né? Na verdade, o que complicava a negociação era o meu contato no cliente tinha mudado, tá? Eu já tinha um relacionamento de alguns anos com o meu contato anterior, e eu já tinha construído com ele uma reputação colaborativa. E isso fazia com que a gente conseguisse resultados, tanto eu quanto ele, muito bons dentro da negociação, porque era uma reputação colaborativa. E eu já tinha pesquisado esse novo contato que tinha acabado de chegar, e eu descobri que o cara era um cara difícil, que ele queria tudo para ele, que ele não estava nem aí com o fornecedor, e eu já tinha me preparado para o pior na negociação, né? E apesar das coisas terem ido muito bem com esse cliente nos últimos anos, eu sabia que a partir daquele momento isso ia mudar, porque é uma questão do teu interlocutor, de quem está lá, não tem jeito. Quando eu cheguei na reunião, eu fiquei surpreso, porque não foi nada disso. Meu interlocutor me recebeu muito bem, agiu de uma forma extremamente colaborativa, transparente, e o resultado foi um sucesso. Eu realmente fiquei surpreso, porque não era o que eu sabia dele. Aí eu decidi ligar para o meu contato antigo, o cara que eu já tinha um relacionamento, só para falar como é que tinha sido, tal, para elogiar o cara que substituiu ele, eu queria entender o que tinha acontecido. Quando eu contei o que eu estava esperando, na verdade, e o que tinha acontecido de verdade, ele deu risada. E aí ele me explicou, na verdade esse cara era amigo pessoal dele. Então um frequentava a casa do outro, as famílias eram amigas. E o que aconteceu foi que ele encontrou o cara uns dias antes da minha reunião. E ele falou de mim, ele falou bem de mim, porque eu tinha construído já junto a ele uma reputação e ele falou. E aí o que acontece? Como o outro cara, o cara novo, confiava muito nele porque eles eram amigos pessoais, ele foi para a reunião com outro mindset. Então, nesse caso, o que aconteceu foi que o meu amigo construiu a minha reputação perante o cara novo. Isso foi suficiente para que ele mudasse a postura na reunião. Ele sabia que podia agir de uma forma diferente, porque ele sabia que eu ia trabalhar de uma forma cooperativa. Então, ele tinha certeza que ele ia conseguir um bom resultado se ele trabalhasse da mesma forma comigo. Percebe? Então, mais uma vez, é o resultado sendo gerado pela reputação. Então, é muito importante, as coisas estão muito relacionadas. Mas aí agora você vai me perguntar o seguinte, tá bom, já entendi, a reputação de fato tem um impacto direto no resultado, eu dei vários exemplos, contra fatos não há argumentos, mas tá bom, como que eu vou construir essa reputação que me ajude de fato a conseguir resultados? Bom, uma coisa importante, a gente não consegue controlar o que as outras pessoas pensam, o que as outras pessoas falam de você. Você não consegue controlar isso, isso não está sob o seu controle. Então, o que não dá? Tentar fingir que você é uma coisa que você não é, não vai rolar, tá? Não vai dar certo. Se você fizer isso, tentando construir uma reputação mentirosa, na verdade, o que você vai ganhar é a reputação de mentiroso. Não tem jeito. E isso é péssimo dentro da negociação. Não é o caminho, né? Como você não controla o que as pessoas dizem de você, você precisa parecer aquilo que você é de fato. Então, no caso da reputação, ser e parecer tem que ser coerentes. Não tem jeito. Não tem jeito. E não dá para construir uma reputação em algumas horas de reunião. Isso leva tempo. E para fazer isso, a primeira coisa que você tem que ter é um mindset correto. Você precisa entender que ser colaborativo vai te trazer resultados melhores do que ser competitivo. Percebe? Então, ser colaborativo vai te trazer resultados melhores do que ser competitivo. É para você estar pensando nos teus resultados. E a partir daí, o que você precisa fazer é ser e parecer.
Então, o que eu sempre dizia para o meu pessoal era assim: prometeu, cumpre. Se comprometeu, entrega. Porque só assim você vai construir uma reputação que vai te fazer obter os melhores resultados. Agora, o bom é o seguinte: reputação é que nem fogo na palha, se espalha rápido. Então, vocês viram no caso do exemplo que eu dei do meu cliente novo, o meu interlocutor não me conhecia. Mas ele, então, assim, por isso ele não tinha uma opinião formada sobre a minha reputação. Mas ele confiava e conhecia uma pessoa que me conhecia. E isso já é suficiente para ele aceitar a minha reputação como verdadeira. Então, não dá para você fingir ser uma coisa que você não é, né? Ou seja, você é de um jeito com um, de outro jeito com outro, e isso não vai dar certo. Você precisa manter a tua reputação da forma como ela é. Porque assim, do mesmo jeito que a boa reputação se espalha, a má também. Então, você não pode arriscar e construir uma reputação ruim. Senão o que vai acontecer é que nem aquele outro exemplo que eu dei, você imagina que a pessoa já tem uma má reputação e vai trazer problemas para você. E ainda assim, existem algumas técnicas que você pode usar para não ter que esperar anos para construir a sua reputação, porque isso é uma coisa complicada se você tiver que esperar. Então, você precisa de técnica para antecipar isso, para adiantar o processo. E com essas técnicas que eu vou passar, você vai conseguir estabelecer a tua reputação rapidamente, e é isso que você precisa para conquistar os melhores resultados. E hoje eu vou dividir 3 dessas estratégias com vocês. A primeira é conquistar a confiança do seu interlocutor, possibilitando pequenas vitórias para ele logo no início da negociação. Com isso, eu não quero dizer que você tem que entrar na negociação concedendo alguma coisa grande para ganhar a confiança dele. Não é nada disso. São realmente pequenas vitórias, muito pequenas. Então, quando as partes têm confiança mútua, elas se sentem mais seguras para compartilhar informações e interesses. Então, quando você viabiliza essas pequenas vitórias, você está criando um clima de confiança, de cooperação. Deixa eu dar um exemplo para vocês do que é uma pequena vitória, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. E o FBI, por exemplo, usa essa técnica em casos de sequestro. Como que eles fazem isso, né? O negociador começa as conversas com o sequestrador, perguntando para ele se ele quer que o negociador do FBI fale a verdade. Percebe? Ele vai começar a conversa e ele pergunta para o cara: escuta, você quer que eu fale a verdade sempre, em qualquer circunstância? O que esse sequestrador vai falar? Claro que sim. Quando ele faz isso, ele dá para o sequestrador também a ilusão de que quem está no controle é o sequestrador, porque ele está definindo se o cara vai falar a verdade ou não. Na verdade, ele está induzindo isso. E o sequestrador, então, fala que sim. E aí, o negociador do FBI faz um compromisso com ele de só dizer a verdade. Nesse momento, o sequestrador considera esse compromisso como uma vitória dele, porque ele entende que o outro não vai enganar. E isso é uma postura colaborativa. Isso gera um clima de confiança. Então, esse tipo de pergunta, de ganho de confiança, traz uma série de benefícios que são muito úteis, especialmente quando você fala numa negociação de reféns, né? Então, isso é extremamente importante. Então, dentro da empresa, você pode conceder. Vocês viram que uma pequena vitória aqui foi simplesmente o cara se comprometer a falar a verdade. E dentro da empresa você pode fazer isso, né? Você pode, por exemplo, decidir, o seu interlocutor, o seu colega dentro da empresa, decidir o horário e o local da reunião e você se ajusta à agenda dele. Percebe? São pequenas coisas que a gente acaba cedendo e que não comprometem o resultado da negociação, mas fazem uma diferença grande no momento de você construir essa reputação colaborativa. Quando você faz isso, o outro lado assume que você é uma pessoa colaborativa. Consequentemente, as coisas ficam muito mais fáceis dentro da negociação. A segunda dica que eu queria dar é: comunique os seus interesses. Porque depois que as negociações estiverem em andamento, pode ser interessante você falar abertamente sobre os seus interesses e as suas prioridades. Por quê? Isso vai demonstrar um espírito de cooperação. E isso favorece acordos de ganhos mútuos. E aí você tem 2 benefícios fazendo isso. Primeiro, o seu interlocutor vai ter uma ideia mais clara do que você precisa de fato. E isso vai poder ajudar ele a enxergar alternativas
que não estavam na mesa antes. Segundo, por causa da reciprocidade, quando você abre uma informação importante, ele tende a fazer o mesmo. E isso cria um clima colaborativo dentro da negociação, onde, ao invés de se colocar um contra o outro, vocês se colocam juntos para resolver o problema. Isso é importante. Imagina, por exemplo, se você está negociando um prazo de entrega de um serviço. Se você só disser que não pode entregar naquela data, o interlocutor vai continuar forçando para que a data dele seja atendida. Por outro lado, se você explicar os motivos pelos quais você não pode entregar naquela data, e esses motivos forem considerados justos pela outra parte, ele tende a ser mais colaborativo no sentido de te ajudar a encontrar uma nova data viável. Percebe? Só toma cuidado, porque isso não significa entrar na negociação divulgando os seus limites. Interesses são diferentes. Eles podem ser compartilhados sem necessidade de você se expor dessa forma, entregando os teus limites, porque aí você começa a perder oportunidades, né? Senão você vai já trabalhar no seu limite. E não é isso que a gente quer. A gente não quer obter um resultado mediano. A gente quer obter o melhor resultado possível dentro da negociação. Agora, é claro, né? Se isso for interessante dentro da sua estratégia, pode ser feito sem problemas. Tudo é uma questão da estratégia para otimizar o resultado. E a última técnica que eu queria falar com você hoje é a forma como você se expressa. E essa é uma questão de psicologia, tá? Uma boa parte de como o ser humano forma a ideia sobre alguma coisa não é apenas o que está sendo dito, mas também a forma que se usa para dizer. E a gente tem que considerar que reputação é justamente isso. É você formar uma ideia sobre você mesmo. A pessoa vai imaginar, vai formar essa ideia sobre você. E o que você quer dar é a ideia de colaborativo. É você que forma para ela qual é a reputação que você quer ter. E aí tem estudos que mostram que até notícias ruins podem ser bem aceitas se ela for comunicada de uma forma que pareça justa. Então, tratar as pessoas com educação, respeito, honestidade, faz com que elas sintam que estão sendo tratadas de uma forma justa. Então, quando você apresenta alguma coisa na negociação e você faz isso de uma forma que mostra que você entende o impacto disso para o seu interlocutor, os interesses dele, respondendo calmamente às dúvidas dele, por mais absurda que pareça, mostra respeito. Mostra que o problema que você está tentando resolver é incômodo para você. Mas você entende que é incômodo para ele também. E isso faz com que ele já adote uma postura mais colaborativa. Ele percebe, até inconscientemente, isso que é interessante, ele percebe que você está levando em conta os sentimentos, as necessidades dele naquela situação. E por reciprocidade, ele tende a fazer o mesmo por você. Então isso é uma técnica muito interessante quando você está buscando uma postura mais colaborativa. Então, colocando em prática essas 3 técnicas, você passa a ganhar uma reputação colaborativa em todas as suas interações. E isso vai fazer diferença no seu resultado. E rápido, pode acreditar. Então, já faz o seguinte, começa já aplicando nas suas interações dentro da empresa, porque essas também são negociações, né? A gente está negociando o tempo inteiro. E é excelente ter esse tipo de reputação dentro da empresa. Por quê? Isso pode fazer a diferença dentro da sua carreira. Até tem umas semanas, eu lembrei agora, algumas semanas, um aluno meu estava me contando como a reputação dele tem feito a diferença na empresa que ele trabalha, né? Você imagina que o diretor dele chamou ele e disse que eles estavam abrindo uma vaga igual a dele, é uma posição parecida com a dele, só que numa outra divisão de negócios da empresa. E ele perguntou se ele tinha alguma indicação, porque ele queria alguém igual a ele, porque ele na empresa falou que eles precisavam de mais gente assim na empresa. Você imagina o poder que tem isso? Olha a reputação que esse meu aluno construiu. Agora, pergunta se ele está preocupado com a crise, se ele está preocupado em perder o emprego. Claro que não, por quê? Ele se tornou indispensável na empresa que ele trabalha.
E isso é fantástico para a empresa também, porque sempre tem que ter o ganha-ganha em todas as relações. E é bom para a empresa por quê? Para ter bons resultados que façam ela vencer a crise, porque é claro que ela está com dificuldade, ela precisa de funcionários como esse meu aluno, no nível de resultado que ele gera. E isso é bom para os dois, percebem? Mais uma vez o ganha-ganha na prática. Bom, e se ficou alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que vocês queiram colocar, pode colocar aí no chat, que aí eu estou à disposição para responder. Deixa eu dar uma olhada se entrou alguma dúvida aí durante a live. Aqui, eu tenho uma aqui, olha, da Gabriela. E ela põe assim: e quando a pessoa tem uma reputação ruim e quer mudar, é possível? Bom, Gabriela, sim, claro que é possível, né? Ainda bem que a gente não está condenado a ser da mesma forma para sempre, a parecer, porque a gente aprende, a gente evolui, a gente se desenvolve e a gente muda, né? Faz parte do nosso desenvolvimento como ser humano essas modificações, tá? Mas, de novo, o que você vai precisar é começar a demonstrar comportamentos compatíveis com a nova reputação que você quer ter. Isso que é importante, né? Como você já tinha construído uma reputação diferente, no começo, o que sempre acontece é que o pessoal vai olhar desconfiado, né? Eles vão achar que você está fazendo isso com algum interesse escuso, e não porque você mudou de fato. E é natural, né? Porque cada um carrega as consequências da reputação que constrói. Não tem jeito, isso é normal, você vai ter que lidar com isso durante algum tempo. O que você não pode é desistir. Você quer mudar de fato, você tem que insistir para de fato conseguir. Aos poucos, as pessoas vão perceber que a tua mudança é genuína e que você quer fazer diferente. E aí eles vão te dar o benefício da dúvida. À medida que você é consistente no seu comportamento, e isso é muito importante, consistência é extremamente importante, porque as pessoas só vão confiar em você se você for consistente com esse novo comportamento. E aí você ganha uma nova reputação, né? Você só tem que tomar cuidado com as recaídas, né? Porque toda mudança, ela exige um esforço grande. E a nossa mente, isso é uma coisa inconsciente, ela tende a querer ficar na zona de conforto. E nesse momento é que acontecem as recaídas, você acaba voltando para aquilo que era o hábito para você, né? A gente tende a isso. Por quê? Mudança de hábitos, mudança de reputação exige um esforço grande da nossa parte. Então, você vai ter que se manter firme para criar uma nova mentalidade que aos poucos vai se tornar o seu padrão mental de fato. Então, deixa eu ver se apareceu alguma coisa. Aqui a Mirella falando sempre excelente conteúdo. Obrigado, Mirella. Fico feliz de poder proporcionar isso para vocês. Então, bom que vocês estão gostando. É sempre um feedback interessante porque me mostra que eu estou no caminho certo. Bom, para encerrar, eu só queria reforçar a questão de ser e parecer. Nenhuma reputação sobrevive se ela não tiver uma fundação forte. Você já deve ter conhecido alguém que parecia ser uma pessoa de um jeito, mas na verdade era de um jeito completamente diferente. Até outro dia, vocês vão lembrar, apareceu um médico aí na mídia que tinha a reputação de ser um excelente profissional, mas ele abusava das pacientes. Então não adianta, cedo ou tarde, a verdade vem à tona. Então, se você quer resultados melhores, você precisa construir uma reputação colaborativa. Mas não adianta você só parecer. Você tem que, de fato, ser assim. Senão fica pior. Não tem jeito. Bom, e se você gostou, quer se aprofundar mais nesse conteúdo, comece a me seguir nas minhas redes sociais. Todo dia eu posto conteúdo novo sobre negociação e resolução de conflitos. E não esquece, deixa o seu like aí, se inscreve no meu canal do YouTube e compartilha com algum amigo. Porque quando as duas partes compreendem e usam boas práticas de negociação colaborativa, tudo fica muito mais fácil. E com isso, a gente fecha mais um episódio do programa Negociação Sem Complicação. Lembrando que eu faço essas aulas live todas as terças-feiras e quintas, às 19 horas. Ok? Então eu vejo vocês na quinta-feira. Até lá!